Vem chegando nosso dia 2 da leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Pega seu cafezinho, seu chá, sua água. Sinta quando você compartilha, sinta como se você estivesse espalhando coisas boas, né? Então vamos agradecer por mais esse dia. Eu quero que você feche seus olhos aí. Eu quero que você respira fundo, respira pelo nariz, solta devagarzinho pela boca, ó. Bem devagar. Fica numa posição confortável. E eu quero que você preste atenção nesse tempo em que você respira e na hora, antes de você soltar, repara que tem um intervalo de tempo aí. E eu quero que você preste atenção nesse tempo, tá? Como se você estivesse olhando para ele. Como se você estivesse percebendo esse tempo entre o tempo que você inspira e o tempo que você expira. Sei que cada um aqui tem os seus problemas, cada um tem aqui os seus desafios. Eu senti agora há pouco que muita gente aqui está muito em estado como se estivesse em estado de alerta, né? A pessoa já discutiu em casa, já brigou com o filho, já brigou com o marido. Calma o seu coração aí, tá? Desenvolva um pouquinho de inteligência emocional. Olha para você. Se pergunta assim, por que eu sempre tenho que criar um caos? Por que eu estou acostumada com caos? Vamos agradecer pelo nosso dia. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada pessoa que aqui está em busca de conhecimento, em busca de dar uma vida melhor para ela própria e para os seus. Senhor, abençoa essa pessoa. Traz paz. Sem paz, nada vai. Traz, Senhor, sabedoria. Né? E sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é informação. Sabedoria é você colocar aquilo que você aprende, aquilo que você observa em prática, da melhor forma possível. Traz discernimento entre os caminhos que essa pessoa deva, as decisões que ela tem que tomar. Traz clareza para as decisões que ela tem dificuldade de tomar, que ela está empurrando aí com a barriga, às vezes, anos, meses, semanas. Abençoa, Pai, cada um. Abençoa cada um. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Que eu seja um canal de bênção na vida de todo mundo que passa por aqui, pelo meu Instagram e pelas minhas lives. Amém. Bom, vamos lá. Hoje eu acordei assim, eu senti isso, que tem um monte de gente que chega aqui e tá numa vibe, tá numa acelerado, tá de um jeito que
Que não adianta, se você tiver nessa vibração aí, se você tiver que eu tenho que fazer, você não vai fazer. Então vamos começar. Tá mais tranquilo aí? Estão mais sossegados? Deu uma tranquilizada no coração aí? Fora de controle, né, Fernando? Então vamos lá, pessoal. Como diria o pessoal, sem mais delongas. Essa palavra é usada, né? Demais, igual literalmente, né? Literalmente. Então, assim, hoje vamos para o nosso segundo dia. Presta atenção numa coisa. O ser humano que geralmente menos trabalha 8 horas por dia. Fora o tempo em que vai e volta do trabalho. São 8, 10 horas por dia no mínimo. Isso dá 1/3 da vida trabalhando. E a pessoa trabalha para quê? Para ter dinheiro. Na maioria das vezes. Então, o dinheiro ele tem uma coisa, ele tem uma importância muito grande na nossa vida. E não é só pelo dinheiro. Depois envolve outras coisas, propósitos e etc. Então o que acontece? Tem gente que fala assim, o dinheiro não é importante. Ué, o dinheiro não é importante. E você passa 8 horas do seu dia correndo atrás dele, segunda a sexta, sai de casa cedo, como é que ele não é importante? E isso é outra coisa muito importante. Só cresce aquilo que a gente dá atenção e só fica com a gente aquilo que a gente acha importante. Por exemplo, eu tenho ali um livrinho que eu ganhei na rua de alguém, eu não julgo importante. Como é que eu cuido dele? Como que você cuida do que não é importante? Mal. Não é? Se você julga que o dinheiro, tudo que não tem importância na sua vida, você não vai ficar com ela. Ok? Só fica na sua vida aquilo que você julga importante. Inclusive as pessoas. Quem dirá o dinheiro? Mas vamos lá. O prefácio ele começa falando assim, ó. A nossa prosperidade como nação... Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou com o notebook aqui. Tá? A partir de amanhã eu vou estar com um livro mesmo. Nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Este livro lida com o sucesso de cada um de nós. Sucesso quer dizer realizações como resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Isso é outra coisa interessante. O sucesso para cada pessoa ele tem uma conotação. Para um, sucesso é financeiro. Para outros, o sucesso é ser mãe. Sabia? Sucesso é tudo aquilo que você coloca como objetivo e você conquista, tá? Só para você poder saber. Dinheiro é importantíssimo, é através dele que conseguimos realizar satisfações há muito tempo desejadas. Exato. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Nossos atos podem não ser tão criteriosos quanto nossos pensamentos. Nosso modo de pensar pode não ser tão judicioso quanto nossa compreensão. Este livro, que apresenta soluções para a falta de dinheiro, tem sido considerado um guia para o entendimento financeiro. Seu propósito é realmente este: oferecer àqueles que ambicionam o sucesso financeiro um insight que os ajudará a ganhar dinheiro, poupá-lo e fazer com seus lucros ainda mais dinheiro. Nas páginas seguintes, voltamos no tempo da Babilônia, o berço onde foram alimentados os princípios básicos de finanças agora reconhecidos e usados no mundo inteiro. E é bem interessante aqui o que fala depois nesse livro, se eu não me engano está na contracapa ou algo assim, é que foi encontrado depois em 1900 e alguma coisa, os manuscritos sobre onde tinham as tábuas com o que fala no livro. E é legal que foi encontrado depois que o livro foi lançado. Então, assim, é uma coisa muito louca. O dinheiro é o meio através do qual se avalia o sucesso terreno.
O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 6.000 anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. E agora começa, quem está com o e-book, né, a página 6 aqui. O homem que desejava ouro, o Bansir. Ei, Anika, tudo bom, querida? Bansir, o fabricante de carruagens da Babilônia, achava-se completamente desanimado, igual muita gente que está aqui hoje. E sem dinheiro, como muita gente que está aqui hoje também. Sentado no muro baixo que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza a habitação humilde e a oficina aberta onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. De tempos em tempos, a esposa surgia na porta da casa. O olhar furtivo que lhe endereçava nesses momentos lembrava que a despensa estava quase vazia e que ele devia estar trabalhando para terminar o serviço encomendado, martelando aqui, cortando ali, lixando, pintando, esticando o couro para forrar os aros das rodas, em suma, preparando o veículo para entrega, a fim de que pudesse receber o pagamento de seu rico cliente. Não obstante, seu corpo robusto e musculoso permanecia apaticamente sobre o muro. Seu raciocínio lento ocupava-se com um problema cuja resposta não conseguia encontrar. O sol abrasador tão comum no vale do Eufrates castigava sem contemplação. Deixa eu já dar uma pulada. Além de sua casa, erguiam-se as altas muralhas em terrapleno que cercavam o palácio do rei. E aí você via o palácio, você via a casa dos ricos e você via a casa dos pobres também. A Babilônia era assim, uma mistura de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e mendicidade, tudo convivendo sem plano ou sistema dentro das muralhas protetoras da cidade. Atrás dele, se apenas tivesse o cuidado de voltar-se e olhar, as barulhentas carruagens do rico passavam aos solavancos e obrigavam a sair do caminho tanto o comerciante de sandálias quanto os mendigos de pés descalços. E aí fala aqui, vamos lá, pular algumas partes, que não são detalhes. Bansir achava-se muito absorvido por seu próprio problema para ouvir ou prestar atenção ao confuso burburinho da atarefada cidade. Ele estava o quê? Reflexivo. Foi uma repentina sucessão de acordes de uma lira familiar que o arrancou a devaneio. Ele virou a cabeça e deu de cara com o rosto delicado e sorridente do seu melhor amigo, Cobb, o músico. Aí o Cobb vira para ele e fala assim: possam os deuses abençoá-lo com grande generosidade, meu bom amigo. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não o vejo entregue ao trabalho. Regozijo-me com você por sua boa sorte, mas ainda gostaria de compartilhar isso com você. Por favor, dessa a sua bolsa, que deve estar toda abarrotada aí de dinheiro, pois do contrário você se encontraria na oficina. Me empreste 2 humildes ciclos, que eu devolverei logo após o banquete dos nobres esta noite. Você não chegará a sentir falta deles. E aí o Bansir vira e fala assim, ó: se eu tivesse 2 ciclos, respondeu Bansir melancolicamente, eu não poderia emprestá-los a ninguém, nem mesmo a você, que é o meu melhor amigo, pois eles constituiriam a minha fortuna, toda a minha fortuna. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. O quê? Exclamou Cobb, realmente surpreso. Não tem um único ciclo na algibeira e fica postado como estátua aí sobre esse muro? Por que não terminou a carruagem?
Como pode sustentar o seu raro apetite? Isso não é normal em você, meu amigo? Onde está sua inesgotável energia? Alguma coisa aconteceu com você? Trouxeram-lhe os deuses algum infortúnio? Aí ele colocou, deve ser mesmo um tormento dos deuses. Tudo começou com um sonho sem sentido, onde me via como um homem de posses. Quem aí já sonhou já? Assim, você sabe onde acontece a maioria dos sonhos? Na fila da Mega Sena. Começa ali, nossa, se eu ganhar... Então, o Bansi teve um sonho. E no sonho ele era um homem de posses. Do meu cinturião pendia um belo saco pesado de tanta moeda. Dali retirava punhado de ciclos que eu lançava com uma liberalidade descuidadosa aos mendigos. Havia moedas de prata com que eu comprava presentes para a esposa e o que bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro e me deixavam sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Uma sensação magnífica de contentamento enchia o meu peito. Você não teria reconhecido seu velho e diligente amigo, como não teria reconhecido minha mulher com suas faces saudavelmente rosadas e sem rugas. Ela era novamente a mocinha sorridente de nossos primeiros anos de casados. Um sonho agradável, sem dúvida, comentou Cobb. Mas por que deveriam essas sensações tão prazerosas deixá-lo apático e deprimido como agora? E quem não tem o livro ainda e quiser o e-book, lá no link na minha bio, você clica lá, vai cair dentro de um grupo do WhatsApp, que eu vou deixar fechado, porque quando eu deixo aberto, as pessoas colocam conteúdo que não precisa, comentário que não deveria, manda vídeo, né? Então vou deixar fechado o grupo, que é só para a gente poder... vai começar a live, para você poder não perder. E eu estou pretendendo, talvez, no sábado, fazer uma live no Zoom, para a gente poder comentar sobre essa semana da leitura aqui. Tá bom? E aí eu abro para perguntas, é legal que todo mundo interage. Tá bom? Para a gente poder trocar uma ideia. Então, só vai saber quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Eu coloquei também o link da Amazon. Tá R$16 esse livro na Amazon, gente. E é um livro legal porque você vê que ele é em forma de história. Então ele é um livro gostoso assim de você ler, até mesmo ler com as crianças, sabia? Elas vão entender. Por que realmente? Porque quando acordei e me lembrei de que não tinha um centavo sequer, um sentimento de revolta tomou conta de mim. Vamos conversar um pouco sobre isso, pois como dizem os marinheiros, estamos no mesmo barco, nós dois. Quando meninos, fomos juntos aos sacerdotes do templo buscar sabedoria. Na juventude, divertimos-nos um bocado. Como homens feitos, mantivemos amigos íntimos. Temos sido de algum modo súditos conformados. Temos nos contentado em trabalhar longas horas e gastar nossos ganhos livremente. Conseguimos muito dinheiro nos últimos anos, mas só em sonhos poderíamos conhecer as alegrias decorrentes da riqueza. Ora, não passamos de 2 ovelhinhas pacatas. Vivemos na mais rica cidade do mundo. Os viajantes costumam dizer que nenhuma outra se iguala a ela em prosperidade. Tanta ostentação de riqueza nas nossas barbas, mas nós mesmos ficamos a ver navios. Você sente assim? Tem alguém que sente assim? Vê, nossa, tanta coisa, tanta gente aí no Instagram sendo próspero, prosperidade, comendo bem, andando de carrão, morando em casa, e eu aqui lascado. Tem alguém que sente assim? Digita 15 aí. Depois de praticamente meia existência de trabalho árduo, meu melhor amigo se acha sem um níquel e me procura para dizer: não poderia me emprestar a bagatela de 2 ciclos até o término do banquete dos nobres esta noite? E o que respondo? Digo por acaso:
aqui está minha bolsa, dividirei com você todos os ciclos que aí se encontram? Não, simplesmente admito, minha bolsa está tão vazia quanto a sua. Mas o que há? Porque não podemos obter prata e ouro, mais do que apenas o necessário para o sustento do lar. Pense também em nossos filhos, continuou Bansi. Não estão seguindo o caminho dos pais? Tem cabimento que eles, suas famílias e os filhos e as famílias de seus filhos passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de dinheiro, de ouro, e apesar disso, exatamente como nós, contentem-se com mingau e leite de cabra azedos? Pense também em nossos filhos e tal. E não é assim, gente? Quem aqui teve um avô rico? Teve alguém? Todo mundo geralmente tem um avô rico, um bisavô que foi rico. E depois, cadê? Já reparou como que a condição financeira ela vai... A Lu tá aí. Tudo bom, Lu? Já reparou que geralmente vai passando de geração em geração a pobreza? Mas a riqueza é um negócio complicado. Tem um livro que chama Pai Rico, Filho Nobre, Neto Pobre. Pai Rico, Filho Nobre e Neto Pobre. Em que ele fala sobre isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes. É do Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. E ele fala sobre isso. Geralmente você tem um pai, que foi o avô, no caso, rico. Depois você tem a segunda geração, que é o filho que seria seu pai. Teve uma vida mais nobre, porque usufrui da herança do rico, do avô. E você fica pobre, que é o neto pobre. E isso tem uma coisa totalmente... Isso na maioria das vezes está totalmente ligado. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. A sucessão, a riqueza passar por gerações, ela é algo extremamente complexo. Porque a pessoa que construiu a riqueza, na maioria das vezes só deixa o dinheiro. Ela não consegue deixar a forma que ela pensa em relação ao dinheiro. E ela geralmente não consegue transmitir isso. Meu avô foi muito rico. Ele foi muito rico, só que ele morreu cedo. E aí, e assim, era aquele negócio que tudo estava na cabeça, né? E ele não carregou nenhum filho com ele para poder conhecer os negócios que ele tinha, não ensinou nada. E quando ele morreu, a minha avó gastou o dinheiro todo foi vendendo as terras e tudo, porque não tinha uma mentalidade de dinheiro, né? Naquela época a mulher, ela no caso, ela tinha 10 filhos, né? Então era só o homem deixa o dinheiro, ela gasta, né? O homem deixa, ela não sabia lidar com o dinheiro. E ela vendeu as terras, vendeu tudo para criar esses meninos, né? Então assim, é muito louco isso. Muitos filhos fazendo dívida, acabou não restando quase nada para nós netos e na pequena quantia de campos. Bom, vamos lá. Em todos esses anos de amizade, nunca ouvi falando desse modo, Bansir. Cobb estava perplexo. Você já se deparou já? Ontem na live, digita 20 aí. Quem ontem com o que eu estava falando foi pensando e foi falando assim, caramba, cara. Nossa, essa ficha caiu para mim. Porque na verdade nunca tinha pensado assim. Desde as primeiras luzes da manhã e até que o escuro da noite me fizesse largar as ferramentas, trabalhei duro para montar as mais finas carruagens que qualquer outro homem pudesse fazer, esperando credulamente que um dia os deuses reconheceriam o valor de minhas obras e me recompensariam por isso com a maior prosperidade. Ó, o Dudu colocou, Marcelo, antigamente ter riqueza era ter muitos hectares de terra, no caso do meu avô era ter muita terra. Exato. E assim, a riqueza ela vai...
o dinheiro, né, a riqueza, ela vai trocando de mão. E antigamente você ter muitas terras hoje tem gente que ainda faz muita grana. Mas hoje em dia geralmente as pessoas têm muita terra, mas elas não têm terras produtivas, né? Não é nem que a terra é improdutiva. Ah, Helena, eu depois fiquei falando com meu esposo sobre mentalidade. Legal, né? Aí ele tá falando aqui, ó, dos deuses, né? Ele achou que uma hora os deuses iam abençoar ele, ia recompensar ele, porque todo dia ele acordava cedo e trabalhava até tarde. Olha que engraçado, né? E a gente lá no fundo, às vezes não tem um pouquinho disso. Meu Deus, parece que Deus não me abençoa, não é? Os valores vão mudando e assim o dinheiro também muda. Exato. Pois nunca o fizeram. Finalmente convenci-me de que nunca o farão. Ele está falando dos deuses, né? Os deuses abençoar ele. É esse o motivo da tristeza que rói o meu peito. Quero ser um homem de posses. Deixa eu falar uma coisa aqui até sobre isso. Deus, eu sempre falo isso, eu converso às vezes, já falei isso várias vezes com a Andréa também, já falei aqui na minha live. Deus, ele te deu tudo que ele podia, que foi a vida. Daí para frente, Deus só pode fazer por você o impossível. O possível não tem jeito, vai ser com você. Parece uma coisa meio clichê falar isso, mas assim, é a mais pura verdade. Tem pessoas que esperam em Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes tem gente que vai ficar até meio assim. Esses dias eu fui numa igreja e tinha uma pessoa lá pregando e o cara falou assim: irmão, se você está orando há um dia e Deus não te ajudou, ou não respondeu para você, ou Deus não... o que eu vou falar aqui é polêmico, mas vamos lá. Mas eu vou falar assim mesmo. Meu irmão, se você está orando há um dia e Deus não ouviu suas orações, ora 2 dias. Se tem uma semana que você está orando e Deus não ouviu as suas orações, ora 2 semanas. Se tem um mês, ora 2 meses. Se tem um ano, ora 2 anos. Gente, Deus não precisa de 2 anos para poder ouvir sua oração, não. Mas provavelmente o que você está pedindo é algo que você poderia fazer. Entendeu? Então, assim, eu vou contra esse tipo de discurso, porque é como se a pessoa é como se a pessoa ela dependesse que Deus fizesse por ela. O que na maioria das vezes é a gente que tem que fazer. E tem muitas igrejas que elas pregam muito isso, sabe? Da pessoa ela ficar na esperança de que Deus vai fazer por ela. E ela fica até um pouco essa pessoa ela fica até um pouco meio vê problema em tudo e vê também bênção em tudo, sabe? Então, assim, eu falo isso isso até eu já vivi isso, já fui assim um bocado. Tem gente que vai ficar triste com isso, porque às vezes a sua igreja é assim. Mas eu falo a seguinte coisa com você. Eu gosto muito de uma passagem que Jó
pergunta assim para Deus: Deus, mas por que o ímpio prospera? E aí Deus dá uma surra em Jó. Eu acho que é a maior surra assim, que alguém deu já na Bíblia, assim, em palavras, né? Deus fala assim... fala assim: onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu delimitei os oceanos? Onde você estava? Quantos dias uma cabra montanhesa demora para poder parir? Onde você estava isso? Onde você estava? Onde você estava? Tipo assim, quem é você para poder me perguntar isso? Mas eu vou te responder mesmo assim. O sol, ele nasce para todos. Então tem pessoas que nunca... Tem pessoas que nunca vão pisar numa igreja e que vão ser prósperas. Tem pessoas que nunca vão pisar numa igreja e são pessoas de um coração maravilhoso. Doam. Tem pessoas que nunca vão pisar numa igreja e tem uma baita de uma fé. Porque para você poder... Porque a fé... olha lá Hebreus 12, né? Se eu não me engano, ou é 11, ou é 12, ou é 13. A fé é acreditar no que não se vê. Quando você vai lá e vai montar uma empresa, por exemplo, você só entra com capital primeiro. Você entra com dinheiro. Então você tem que acreditar no que você não vê. E isso é fé. Fé não é simplesmente a fé em Deus. Você entende isso? Fé é tudo que você acredita. Inclusive, se você acredita que o diabo fica aí perturbando a sua vida o dia inteiro, porque ele não tem outra coisa para fazer, isso também é fé. E é a fé que vai dar errado. Isso é outra coisa. O medo é a fé que vai dar errado. A bênção, ela é igual os talentos, né? Eu não vou falar disso hoje não, senão eu vou acabar desvirtuando aqui. Mas os talentos, o cara que enterrou seu talento, que ele não fez nada com o talento, que lá na parábola dos talentos, o patrão deu para ele, foi tirado dele e foi dado para o que mais tinha. Isso é muito doido, assim. A Bíblia, ela fala mais de dinheiro do que de fé. Você sabia disso? Tem mais a palavra dinheiro, coisas relacionadas ao dinheiro na Bíblia, do que falar de céu, por exemplo. Quero ser um homem de posses. Quero ter minha própria terra e animais para criar. Quero ter roupas finas e dinheiro, muito dinheiro. Estou disposto com todo o tirocínio de minha mente, mas quero que os frutos de meu trabalho sejam fartos. Qual é o problema com a gente? E o que volto a lhe perguntar: por que não podemos ter o nosso justo quinhão das coisas boas, tão abundantes naqueles que têm ouro suficiente para comprá-las? Quem dera tivesse uma resposta, replicou Cobb. Sinto-me tão pouco satisfeito quanto você. Meus ganhos com a lira se vão rapidamente. Muitas vezes tenho que inventar para que a família não passe fome. Além disso, venho há muito alimentando o profundo desejo de adquirir uma lira grande o bastante para que possa verdadeiramente tocar os acordes musicais que se multiplicam em minha mente. Com um instrumento assim, eu poderia compor músicas melhores do que aquelas que o rei ouviu até o momento. Com uma lira que você, sem qualquer favor, deveria ter. Nenhum homem em toda a Babilônia poderia fazê-la vibrar mais docemente, a tal ponto que não apenas o rei, mas os próprios deuses ficariam deliciados. Como, porém, conseguir tal coisa, se nós dois somos tão pobres quanto os escravos do rei? Ouça o sino, aí vem eles. Ele apontou na direção da longa coluna de semi-despidos e suarentos carregadores de água que subiam penosamente a rua vindo do rio. Arrastavam-se em alas de 5, cada qual vergado sob um peso odre de pele de cabra. Um belo tipo de homem aquele
aquele que os está conduzindo. Cobb indicou o tocador do sino, que ia na frente sem carregar nada. Um homem importante em seu próprio país, como se pode ver. Há muitos bons tipos ali, acrescentou Bansi, concordando com o amigo. Homens tão bons quanto nós. Homens altos e loiros do norte, os risonhos negros do sul, os morenos dos países mais próximos, todos marchando juntos do rio até os jardins, um após o outro, dia após dia, ano após ano. Nenhuma expectativa quanto a um futuro diferente ou melhor. Camas de palha para dormir e papas terríveis de cereais para comer. Coitados desses pobres brutos, Cobb. Então, assim, gente, tem 40 pessoas praticamente aqui. E é interessante que dessas 40 pessoas, quantas pessoas aí fora simplesmente estão vivendo assim como aqueles escravos ali? Acorda, a vida é toda no automático, né? Acorda, come, ou nem come, vai trabalhar, trabalha tantas horas por dia e passa a vida e não conquista nada. E vocês 40 que estão aqui, e quem está assistindo gravado também, vocês estão fazendo uma coisa muito importante para a mudança. O primeiro passo da mudança é tornar que assim, quais são os passos da mudança? Do conhecimento. O primeiro, você não sabe que não sabe. Uma pessoa que está ali no automático todos os dias, e tem pessoas da sua idade que são assim, tem pessoas mais velhas, elas estão no automático. Tem a hora de acordar, tem a hora de comer, tem a hora de entrar no trabalho, tem a hora de almoçar, tem a hora de sair do trabalho, e a vida ela fica se repetindo. Então a pessoa ela não para analisar a vida dela. Ela aceita aquilo como normal. Quantas pessoas são assim, aceitam a vida como normal? Você deve ter pais que foram assim a vida toda. Eles não. Então, o fato de você estar. E muitas dessas pessoas nunca vão parar para ler um livro. Nunca vão parar para ler um livro. Nunca vão parar para participar de um congresso. Nunca vão comprar um curso. Nunca vão assistir uma live dessa. Então, no momento em que você está parando aqui para você poder ouvir isso, ler um livro, para algo assim, você está trazendo novos conhecimentos para você, que está fazendo você sair do eu não sabia que não sabia, para você ir para a segunda fase, que é eu agora sei que eu não sei. Entendeu? Então, a maioria das pessoas, elas não sabem que não sabem. Elas não sabem que não sabem sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre se especializar, sobre prosperar, sobre N fatores. Então vocês que estão tirando esse tempo para estar aqui, porque assim, é engraçado, gente, você sabia que tem gente que me conhece até, que fala assim, meu Deus do céu, eu fico impressionado, Marcelo, 40, 50 pessoas assistindo uma live sua lendo livro e a pessoa não dá valor. Sabia que a gente me conhece a minha história e fala isso comigo? Ontem eu mandei um vídeo para algumas pessoas, tem algumas que estão até aqui na live, uma mulher explicando sobre constelação familiar. O que é constelação familiar? E nesse vídeo a pessoa falava o seguinte, que a pessoa que não tem uma figura forte do pai, ela tende a deixar tudo para... Ela tende a começar muitos projetos, mas não terminar nada. E aí, essa mesma pessoa que acha besteira, quem está aqui comigo, lendo livro, olha só, ela falou assim comigo, eu acho que as pessoas, elas têm o livre, elas constroem sua própria vida. Eu acredito também. Só que você constrói a sua própria vida, você faz a sua própria história
baseada nas crenças que você tem. É aí que está o problema. Você não tem como fugir. Entendeu? Então, assim, eu sério mesmo, não tô querendo massagear o ego de vocês, não. Mas o fato de você estar parando aqui para poder estar aqui, eu tenho que te dizer isso, você não é livre. Ninguém é livre. Nós somos escravos das nossas crenças. Enquanto a gente não muda as nossas crenças, a gente continua escravo. Quer ver um exemplo? Digita aí para você um animal da natureza que você julga que é livre. Um animal assim que você fala, nossa, esse animal é livre. Digita aí, qual animal? Por que eu falei, gente, para você digitar aí, ó, sou escravo das minhas crenças? Por quê? Porque no momento em que você pega e você pensa nessa forma, se tiver algo na sua vida que não está bom, você vai falar assim, tem alguma crença aqui que está me atrapalhando. Tem algo aqui que eu tenho que mexer. Tem alguma crença que eu preciso mudar. Entendeu? Agora eu pergunto, quais são as crenças? As crenças provavelmente são as áreas que você não tem resultado. Coisas que você gostaria de fazer e não faz. Ó, o pessoal está colocando aí passarinho, leão. Vamos pegar o passarinho. O passarinho é livre, gente? Não é. O passarinho, ele acorda na mesma hora, todo dia. Ele voa para os mesmos lugares, toda vez. Todo dia ele só vive em busca da comida, procria, vive um certo tempo do mesmo modo todos os dias e morre. O passarinho, ele vive uma rotina, ele nem sabe que está livre. Entendeu? Ele, a grosso modo, ele está preso na crença dele. Assim como nós. Só que a gente é diferente. O passarinho, por exemplo, se no inverno, sei lá, eu não entendo direito, tá? Mas se no verão, no inverno aqui, ele tem que viajar lá para os Estados Unidos, senão aqui ele morreria de fome, de frio. Tem gente que tá assim, no automático, igual o passarinho. Fez sentido? Digita aí, putz, nem o passarinho é livre. É preso ao seu instinto. Você não vai ver um passarinho falando assim, vou dar um exemplo. Passarinho que não vive em praia. Ah, deixa eu lá pegar uma praia hoje. Achar um coco lá que alguém deixou, tomar um restinho de água de coco. O único animal, a única criatura que pode fazer essas escolhas somos nós. Não é? Qualquer um aqui hoje pode decidir, se quiser, falar, eu vou na praia, eu vou na praia. Você pode morar no interior do Brasil, pegar uma bicicleta e falar, eu vou sentir da praia. Você tem essa liberdade. Entendeu? Então, e crença é um negócio profundo, não é uma coisa tão simples. Até o fato para entender crença já é um negócio complicado. É o seu código de leis. Crença é o seu código de leis. É a forma, é como se fosse seu manual e ó, tem que funcionar assim. E vai funcionando assim até que você perceba. E as coisas acontecem na vida como padrões quando você não percebe. Vai se repetindo.
Eu recebo, boto tudo, pago todas as contas, boto o resto do dinheiro fora e espero mais 30 dias para receber. Ou outros, está endividado, mas apareceu uma calça. Tá todo endividado, mas apareceu uma calça num preço. Gente, tava R$500. Você acredita que só saiu por 50? Mas ela me vendeu parcelado. Nem o cartão eu passei na confiança. Acredita que a pessoa confiou em mim? Isso tudo são crenças. Crença que crença que o dinheiro não traz felicidade. Crença que o dinheiro Eu lembro muito as coisas que a minha avó falava, né, comigo, né? A minha avó falava muito assim: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É melhor pingar do que secar. Meu filho, o importante é trabalhar. Nem pergunta quanto você vai ganhar. Nem pergunta quanto você vai ganhar. Minha avó falava isso. Alguém já ouviu isso? E aí você vai falar assim: então a culpa é dos meus pais, da minha mãe. Você mesmo, como pai, como mãe, deve ter ensinado um monte de asneira para seus filhos. Será que a sua avó é minha mãe? Bem assim somos nós, podemos, mas não fazemos tais coisas. Exemplo, eu tive uns vizinhos que almoçavam 4 horas da tarde e jantavam quase meia-noite e as pessoas criticavam. Então, assim, quer ver uma outra crença? Tem gente que tem crença que acordar cedo traz prosperidade. Já ouviu? Deus ajuda quem cedo madruga? Não tem nada a ver. Prosperidade, ela tem a ver... Você sabe o que significa pobreza na palavra mesmo? A palavra mesmo, pobreza? Pobreza significa improdutivo. Improdutivo. Dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não brota igual capim. Parece minha mãe falando, Dudu colocou. Gente, parece umas besteiras hoje, mas quando você tem 2, 3 anos de idade, entendeu? Hoje em dia você quer ver uma coisa, uma crença que a criança tem? Se você falar assim com ela: olha, eu não tenho dinheiro. Ela fala: não, é só passar o cartão. Eu acho assim muito importante colocar jovem para trabalhar. Eu acho muito importante. Porque assim, aí tem gente, né? Eu não vou falar disso hoje não, porque senão a gente vai entrando em outros assuntos. Acordar cedo emagrece, beber água com limão emagrece, né? É um monte de coisa. Todo mundo quer a fórmula mágica, né? Mas maravilha. Então, gente, vamos ficar por aqui. Senão fica muito longo para quem depois assiste ao vivo, assiste gravado. E tem uma galera que assiste gravado, né? Passei minha infância ouvindo muito dessas máximas que acabam nos aprisionando. Se for assim, nunca vou ser próspera, porque durmo cedo e acordo tarde. Algumas músicas infantis embutiam o sentimento de pobreza, não ser próspero. Exato. Essa questão de horário que acorda ou que dorme,
Um dia eu posso falar sobre isso, mas tem a ver e não tem a ver. Vou dar um exemplo para você. Você tem que ser produtivo. O único problema é que assim, existe um porquê as empresas começam 7, 8 horas da manhã, todo mundo no mesmo horário. Sabia disso? Existe um porquê, porque senão vira uma bagunça. Tem coisas, tem formas de trabalho que não dependem da hora que a pessoa trabalhe. Então você pode soltar para a pessoa ser produtiva a hora que ela quiser, né? Mas uma coisa que eu percebi durante muito tempo, que eu acordava muito tarde, é que você fica num fuso diferente de todo mundo. Você acaba dormindo muito tarde. O Alisson colocou: eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desci. Eu sou MC Caldinho, sou buchete, estou aqui. Eita. Deus ajuda quem cedo madruga, isso é forte. Pois é. Os padeiros, né, devem estar tudo bem de vida, né? Os motoristas de ônibus, né, pega 4, 5 horas da manhã. Imagina os caminhoneiros que acordam 3, 4 horas da manhã para poder continuar para continuar. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Então, gente, ó, vamos fechar por aqui. Hoje foi nosso segundo dia, hoje eu vou salvar com a capa. Manda essa live aí para quem você acha que possa interessar, manda a live de ontem, tá? Pensa nisso. Fala assim, ó, eu tenho que mandar coisas boas, assim como eu mando meme pros outros. Eu sou um danado para mandar meme, ó, pouco de rir. Vamos também mandar coisas boas. E passa o dia todo com sono. É isso aí. Quem não me segue faz igual a Nona Maria Atelier. Clica aqui em cima agora, quem tá ao vivo. Clica e clica em seguir. Para quem tá assistindo gravado, vai no meu perfil Fale com Sobral, beleza? Lá no link na minha bio, você clica lá, você vai cair dentro do grupo do WhatsApp. E aí quem estiver entrando lá no grupo do WhatsApp, eu vou estar colocando o e-book do livro, tá? O livro digital para você. E vou colocar também o link. Vou colocar o link também, quem quiser comprar o livro físico, tá? Eu não ganho nada com isso, tá, gente? Mas é bem bacana.